Imagine, uma enorme antena capta um sinal vindo das profundezas do espaço. Os cientistas verificam o equipamento várias vezes, mas não há possibilidade de erro. A fonte realmente existe, sua natureza ainda permanece um mistério e algumas de suas características não se encaixam nos modelos habituais da astrofísica moderna. Por que esse sinal levanta tantas perguntas? E o que exatamente os pesquisadores ouviram? E aqui está o próprio sinal. Se você não tem paranoia, isso não significa que ninguém está te vigiando. Os astrônomos modernos decidiram não esperar surpresas da natureza. Por isso, monitoram atentamente o que acontece dentro e fora da Via Láctea. E então, há descobertas dignas de nota? Acontece que sim. Recentemente, os aparelhos detectaram um objeto não identificado que emitia sinais de rádio regulares. É difícil dizer o que é, mas claramente não quer ser descoberto. Hubble, um objeto espacial impressionante que os cientistas notaram pela primeira vez há 2 anos. Isso foi possível graças a um dos instrumentos mais sensíveis, projetado para estudar os cantos mais distantes das galáxias, usando a matriz de antenas na Austrália. É notável que os cientistas, enquanto trabalhavam com esse radiotelescópio, registraram repetidamente objetos desconhecidos e sinais inexplicáveis. Após as descobertas inspiradoras, as pesquisas continuaram, pois eram necessárias informações mais específicas. Para o trabalho, os astrofísicos usaram outro aparelho chamado Marian, do Observatório de Parkes. Infelizmente, ele não atendeu às expectativas. Nenhum dado novo foi obtido. O progresso só começou a aparecer neste ano. O radiotelescópio sul-africano Meerkat confirmou que o objeto detectado anteriormente realmente existe, e já em abril, o equipamento ATCA forneceu evidências. A descoberta inesperada tem um enorme valor científico, pois antes disso, era praticamente impossível formar uma ideia mais clara sobre o objeto misterioso. Era como se ele evitasse ser observado. O monitoramento mostrou que, tanto nos arquivos de dados de rádio, quanto nas pesquisas baseadas em raios-x ou no espectro infravermelho, ele simplesmente não estava lá. O que sabemos sobre esse fenômeno até agora? Ele recebeu o nome de GCRT-J1745, DFIS 3009. Os pesquisadores caracterizam o objeto como um sinal de rádio transitório vindo do centro da galáxia. Os dados astronômicos disponíveis não conseguem esclarecer a origem e a estrutura de objetos multiespectrais semelhantes ao que foi descoberto. Simplificando, por suas características, esse sinal de rádio é único. Muito provavelmente, no futuro, GCRT-J1745, DFIS 3009 será incluído em uma nova classe de objetos cósmicos e possivelmente não será seu único representante. Tudo isso porque, com a ajuda de tecnologias mais avançadas, os cientistas continuarão a detectar sinais de rádio idênticos, o que há de notável no GCRT-J1745, DFIS 3009. As ondas de rádio que ele emite são bastante atípicas. Sua duração varia de 2 a 4 semanas e, ao final desse período, o sinal cessa. Mas depois de um tempo, ele reaparece. O fenômeno pode ser comparado a um piscar. Também são perceptíveis distorções lineares circulares, ou seja, obviamente estamos lidando com a polarização dos sinais. Durante o tempo de pesquisa do objeto estranho, os aparelhos captaram sinais exatamente 13 vezes. Ao mesmo tempo, os cientistas destacam que ainda não conseguimos descobrir de onde exatamente essas mensagens estão vindo. Sabe-se apenas que não é um pulsar, pois tem campo magnético extremamente forte. Inicialmente, essa hipótese parecia bastante plausível, mas pesquisas posteriores a refutaram. Então, com o que estamos lidando? Sabe-se que os objetos no universo diferem uns dos outros pelo comprimento das ondas de rádio.
As estrelas de alguns sistemas binários estão a uma curta distância uma da outra. Se o GCRT J1745-3009 fosse um desses corpos celestes, os cientistas teriam conseguido detectá-lo muito antes. Além disso, o objeto não pode ser uma supernova, pois tem propriedades totalmente diferentes. Assim, a questão da classificação segue em aberto. O espaço é um lugar imprevisível e nos últimos anos foram encontradas lá várias coisas muito incomuns. Por exemplo, o telescópio Hubble recentemente fez imagens de uma região da nebulosa chamada Herbig-Haro, mais especificamente de um de seus objetos, o HH-101. Ele foi registrado por câmeras sensíveis a um amplo espectro de ondas. A formação do setor Herbig-Haro foi favorecida por estrelas jovens com alta atividade, que às vezes liberam gases ionizados com temperaturas muito altas. Por causa disso, os átomos perdem seus elétrons e passam para um estado eletricamente carregado. O que acontece depois? O gás ionizado colide com as nuvens interestelares, que são compostas por outros gases e pequenas partículas. Esses processos ocorrem perto de estrelas jovens e se destacam por velocidades inimagináveis. Que benefícios a análise das informações obtidas traz? Dessa forma, os cientistas conseguiram descobrir como surgiu a região dos objetos Herbig-Haro, além de registrar fenômenos cuja duração de vida é extremamente curta, apenas alguns milhares de anos. Se analisarmos cuidadosamente as imagens dessas nebulosas, podemos perceber como elas atravessam as nuvens de gás em alta velocidade, afastando-se da estrela principal. Durante vários anos, são observadas mudanças significativas nessas regiões. Por exemplo, em determinados locais o brilho é muito maior do que nas outras áreas. Uma das câmeras do telescópio Hubble tem alta sensibilidade, por isso é capaz de registrar até mesmo pequenas ondas, que não podem ser observadas a olho nu. Como se sabe, em Herbig-Haro há objetos de alta luminosidade, mas os processos neles são difíceis de acompanhar porque a visão é encoberta por uma névoa de poeira impenetrável. É aí que entra em ação a câmera WFC-3, com a qual o Hubble está equipado, capaz de captar ondas que conseguem atravessar as camadas de poeira. No entanto, as pesquisas continuam, então é cedo para tirar conclusões. Esses não são todas as surpresas que os cientistas receberam nos últimos anos. A cereja do bolo é a próxima notícia que veio das profundezas do espaço. Em 2019 surgiu a primeira imagem dos limites de um buraco negro supermassivo, obtida pelo telescópio Novos Horizontes. Sabe-se que o objeto está a 3 milhões de anos-luz de nós, na enorme galáxia elíptica M87. Desde que as fotos do buraco negro foram obtidas, os cientistas passaram a realizar pesquisas ainda mais ativamente. Podemos reconstruir a cronologia dos acontecimentos? 92 dias após o início das observações, foi obtida aquela foto tão comentada, embora bastante borrada, do buraco negro. Mas essas descobertas marcantes não se limitam a isso. Os astrônomos conseguiram obter uma imagem da radiação polarizada do disco de acreção. Após uma análise cuidadosa dos dados, os pesquisadores passaram a ter uma compreensão mais clara do que acontece com o campo magnético nas proximidades do buraco negro. As informações obtidas têm um significado muito maior do que a própria imagem do buraco negro. Afinal, ninguém jamais chegou tão perto dela antes. Foram esses dados únicos que permitiram examinar com mais detalhes o processo de acreção de corpos celestes. Por exemplo, recentemente astrofísicos receberam informações valiosas de vários grupos de pesquisa. A informação dizia respeito a um poderoso fluxo que emergia das profundezas de um buraco negro. Os cientistas ainda não conseguem compreender totalmente a essência dos processos em curso, mas isso permite ajustar as teorias existentes. Vamos deixar as teorias científicas áridas de lado. O que essa informação traz para uma pessoa comum? Anteriormente, acreditava-se que a probabilidade de formação de um buraco negro ativo tão enorme perto da Via Láctea era extremamente baixa, mas isso acabou acontecendo. Além disso, perto de M87, há um jato de energia bem definido, localizado ao longo do eixo de rotação do buraco negro. Isso leva os cientistas a se perguntarem: as propriedades do campo magnético dos buracos negros são diferentes, ou a culpa é de um erro causado por efeitos ópticos que de fato tornam o fluxo incontrolável e invisível?
E isso está longe de ser tudo o que ainda nos espera de descobertas incríveis na exploração espacial. Quem sabe, talvez em uma galáxia vizinha estejam acontecendo agora mesmo fenômenos que no futuro vão mudar radicalmente Жизнь человечества. nosso planeta. Quero começar este episódio com a frase com que começa qualquer conto de fadas. Há muito tempo, 44 anos atrás, aconteceu essa história incrível. Tudo estaria bem, mas na nossa história não haverá nem uma gota de magia, apenas fatos verídicos e acontecimentos reais. Então, há muito tempo, os americanos lançaram um projeto chamado Voyager 1. No âmbito desse projeto, 2 sondas com o mesmo nome foram enviadas ao espaço. O roteiro parece bastante comum, mas os resultados dessa missão superaram todas as expectativas. Você já ouviu os sons do espaço? Alguns podem dizer que o vácuo é totalmente silencioso, pois ondas sonoras só se propagam com moléculas para transmitir vibrações. Graças à conversão por computador, podemos ouvir os estrondos profundos de Vênus, o uivo monótono de Júpiter, a cacofonia pulsante de Mercúrio. Mas esses, pode-se dizer, são vozes locais. E como soa o eco do espaço profundo? Lá, além dos Voyagers, só os Pioneers estiveram, mas o contato com eles foi perdido há muito tempo. Em breve, vocês ouvirão os sons assustadores do universo. Agora vamos resumir as etapas mais interessantes da missão das 2 sondas, ainda não concluída. Foram criados aparelhos autônomos para estudar planetas externos do Sistema Solar e depois enviar sondas além da heliosfera. Ao organizar a missão, foram considerados erros do passado. Por exemplo, o Pioneer 10 parou de responder, provavelmente porque sua fonte de energia radioisotópica se esgotou. Aliás, supostamente agora o aparelho está se dirigindo em direção a Aldebaran, e essa viagem vai durar cerca de 2 milhões de anos. Assim, o fornecimento de energia para as sondas exigia atenção especial. Ambos os Voyagers foram equipados pelos engenheiros com seus próprios geradores termoelétricos movidos a plutônio 238 e com motores de foguete, além de vários computadores e outros equipamentos úteis, incluindo um complexo de plasma e assim por diante. Apesar de pequenos problemas, as sondas conseguiram explorar com sucesso os planetas do Sistema Solar externo e partir para as profundezas do espaço aberto. Todos sabem que os limites do domínio da nossa estrela-mãe não terminam logo após Netuno. Para as sondas Voyager, que carregam a bordo discos dourados com sons da Terra, como erupções vulcânicas, o som do vento e o choro de um bebê, ainda restava um caminho muito longo e difícil pela frente. Felizmente, as capacidades técnicas de ambas as sondas Voyager permitem que nos comuniquemos com elas até 2030. Qual é a missão atual das sondas neste momento? O principal objetivo das sondas é estudar a região de transição entre o plasma presente no Sistema Solar e a região do espaço interestelar. Ambas as sondas cruzaram há alguns anos o primeiro limite que separa nossos planetas da escuridão fria do espaço, a onda de choque da heliosfera. Voyager 1 fez isso em dezembro de 2004 e Voyager 2 em agosto de 2007. O limite da onda de choque é uma região localizada dentro da heliosfera. É exatamente aqui que o vento solar desacelera abruptamente até velocidades sônicas, pois colide com a matéria interestelar. Vale ressaltar que, durante os primeiros 10 bilhões de anos, o vento solar viaja a uma velocidade de cerca de 1 milhão de quilômetros por hora, e somente a presença de partículas cósmicas é capaz de desacelerar essa viagem veloz. Após esse marco mencionado, as sondas enfrentariam o próximo limite condicional, a heliopausa, que, segundo os cientistas, não deveria ser alcançada até 10 anos após cruzarem a fronteira da onda de choque. Portanto, muito provavelmente o evento já aconteceu. A heliopausa pode ser comparada a uma câmara de adaptação, onde a pressão é equalizada quando cosmonautas saem ao espaço. É exatamente aqui que os parâmetros de velocidade do vento solar e do meio interestelar atingem valores aceitáveis e também ocorre uma assimilação mútua parcial da matéria. Na verdade, a natureza da heliopausa é debatida há anos. Durante um tempo, acreditava-se que ela estava localizada perto da órbita de Júpiter,
Mas o Voyager 2 desmentiu esse mito. Como ninguém sabia ao certo onde estava esse limite, astrônomos duvidavam que a sonda o atravessaria antes de encerrar as operações. Mas o encontro aconteceu antes que isso ocorresse. Oficialmente, a Voyager 2 cruzou a heliopausa em 2018 e descobriu-se que ela está a uma distância 120 vezes maior do que a distância da Terra ao Sol. Graças às medições que ambas as sondas enviavam periodicamente, foi possível descobrir que a heliosfera é bastante elástica. Durante o período de atividade solar, ela se infla como um balão e depois retorna ao seu tamanho original. Que outra descoberta o Voyager 2 fez? Em 2020, seus sensores de plasma detectaram uma estranheza inexplicável. Quanto mais longe a sonda se afasta do Sol, maior se torna a densidade do espaço interestelar. É possível que as partículas diminuam drasticamente ao se aproximarem da heliopausa e se acumulem umas sobre as outras, como uma bola de neve. Existe outra teoria. Ela fala sobre a colisão do campo magnético interestelar com a heliosfera, o que cria um tipo de corredor entre a heliopausa e o restante do espaço. Aliás, de acordo com as medições, o magnetismo interestelar, embora seja 64 mil vezes mais fraco que o da Terra, apenas 7 microgauss ainda assim é capaz de exercer certa pressão sobre a heliosfera. A questão da densidade aumentada da matéria segue em aberto, e os cientistas ainda buscam uma resposta. Existe algum perigo de destruição das duas sondas Voyager nessas condições? Teoricamente, sim, pois, de acordo com hipóteses amplamente aceitas, entre a onda de choque de proa, o chamado Rubicão na transição para o vácuo absoluto do espaço, existe ainda uma região preenchida com hidrogênio quente. Os cientistas a chamaram de parede de hidrogênio. A onda de choque de proa hipotética está localizada a uma distância de 230 unidades astronômicas do Sol, e as sondas Voyager ainda terão que atravessá-la. Embora muitos astrônomos vejam esse limite como invenção sem base. Voltando às sondas Voyager, onde elas estão agora? A primeira sonda já cruzou os limites do meio interestelar em 2012. Seus sensores registraram um aumento na quantidade de raios galácticos e, mais tarde, uma queda acentuada nas partículas do vento solar. Esses dados eles servem como uma prova convincente de que a sonda finalmente está deixando a heliosfera. Foi neste local que a nave registrou um som estranho. Um zumbido monótono, interrompido por um assobio agudo. Não está claro o que exatamente causa esses lamentos sombrios, mas eles definitivamente dão arrepios. Alguns astrônomos afirmam que o assobio agudo provavelmente é causado por explosões regulares no Sol, que alcançam as bordas da heliosfera. Tudo isso o Voyager 1 ouviu de passagem, já que a jornada da nave ainda não terminou. Daqui a cerca de 40 mil anos, ele passará pelo anão vermelho Gliese 445, que está se aproximando lentamente do Sol, e continuará vagando eternamente pela nossa galáxia. E quanto ao Voyager 2? Ele também está voando em algum lugar na escuridão do espaço. Como já foi mencionado, há 14 anos a sonda cruzou com sucesso a onda de choque da heliosfera e passou pela heliopausa. Graças aos dados recebidos da Voyager 2, foi possível provar que a heliosfera não é uma esfera perfeita. Pelo contrário, é um oval achatado com limites ao norte mais distantes do Sol. Foram registradas algumas anomalias nas informações transmitidas pela sonda? Sim, houve uma discrepância. Os cientistas esperavam que na fronteira da onda de choque, a temperatura fosse muito mais alta do que dentro da heliosfera, mas isso não aconteceu. Na verdade, estava quente, mas menos do que os astrônomos esperavam. A questão é, de onde vieram as discrepâncias e para onde foi a energia extra? Até agora, tudo segue sem resposta. O Voyager 2 está agora a cerca de 20 bilhões de milhas da Terra e segue rumo à nuvem de Oort, que alcançará em 3 séculos. E para atravessar essa região esférica, ele vai precisar de pelo menos 30 mil anos. É uma pena que nunca saberemos disso. O período de meia-vida do plutônio é de quase 90 anos, e neste momento a energia das sondas caiu para 40% ou menos. Ambas as sondas, lançadas com um mês de diferença,
agora estão a centenas de unidades astronômicas do Sol e não pretendem parar. Elas terão encontros com estrelas, planetas errantes, cometas solitários e grupos de asteroides. Graças às sondas Muinti, agora sabemos como soa o vazio do macrocosmo. Comprovamos empiricamente a existência da heliosfera, que protege nosso sistema planetário da ação agressiva dos raios galácticos. Quando ouvimos a sigla OVNI, muitos de nós imediatamente lembram do canal REN TV. Mas será mesmo impossível a chegada de visitantes indesejados à Terra ou sua vigilância constante sobre nós a uma distância segura, como em Sob a Redoma de Stephen King? Existem provas reais desse tipo de contato ou da existência de vida inteligente? Se não existem, então por que em 1950 e em 1959 foi criado o Projeto 7 para a busca de vida extraterrestre, um projeto que continua até hoje? Infelizmente, ao abordar OVNIs ou provas de inteligência extraterrestre, a maioria dos relatos de testemunhas é tida como falsa ou indica sinais de distúrbios psicológicos nos entrevistados. Por exemplo, o uso de cogumelos alucinógenos pode trazer resultados impressionantes, mas nem tudo é simples. Vamos citar sucessos e fracassos do Projeto 7. Sinceramente, desde a fundação dessa organização, houve muito mais fracassos e decepções do que notícias positivas. As notícias positivas podemos incluir o famoso sinal UAU, recebido em 1977 com a ajuda do radiotelescópio Grande Orelha, localizado no estado de Ohio. Durante a análise detalhada dessa mensagem de rádio, que suspeitosamente parecia uma saudação de civilizações extraterrestres, foram levantadas hipóteses, cada uma mais estranha do que a outra. As principais delas eram as seguintes: o sinal foi emitido por um dispositivo muito distante, funcionando como um farol. Também existe a versão de que a mensagem estranha foi recebida de uma nave alienígena que passava por perto. De qualquer forma, em quase 45 anos, os especialistas do SET não registraram mais nada parecido com o UAU, o que leva a pensar sobre a origem terrestre da mensagem de rádio. Por exemplo, ela pode ter sido um reflexo de algum fragmento de lixo espacial próximo ao nosso planeta. Mas então surge a pergunta: como o sinal misterioso foi captado em uma frequência reservada que não é usada por nenhum outro equipamento de transmissão de rádio? Sugeriu-se que o telescópio Grande Orelha captou radiação de um cometa, mas essa hipótese foi logo refutada. Nenhum objeto semelhante estava dentro do campo de observação dos instrumentos astronômicos naquele momento. Em 2003 houve outro sinal, candidato à origem artificial, captado pelos equipamentos do Projeto 7. O sinal foi registrado na mesma frequência, 1420 MHz, e se repetiu 3 vezes com duração de cerca de 1 minuto, tendo sua origem entre as constelações de Peixes e Áries. Mais tarde, os astrofísicos expressaram ceticismo, afirmando que isso era ou uma falha do equipamento, ou ruído de fundo proveniente de algum fenômeno cósmico distante. Considerando o que foi dito, existe algum benefício significativo do Projeto 7? A comunidade científica costuma ser condescendente, mas leal com esse projeto. Ele não é financiado pelo governo, geralmente mantendo sua existência por meio de doações e iniciativas filantrópicas. Além disso, até agora não foi criado um programa científico para a detecção de OVNIs. Todas as buscas se resumem à varredura do espaço ou ao envio caótico de sinais. A relativa conveniência e a insistente divulgação de informações sobre a existência de vida inteligente no planeta Terra foram discutidas em um dos vídeos do nosso canal, que fala sobre a original e interessante teoria da floresta escura. Resumindo, parte da comunidade científica acredita que o envio de sinais pode realmente ameaçar a segurança da nossa civilização. E talvez,
seja exatamente por isso que ainda não conseguimos captar um sinal de outra civilização. Outras inteligências simplesmente não querem ser descobertas. No entanto, por exemplo, o astrofísico Alexandre Panov, um dos participantes ativos do projeto, é cético em relação a essa teoria. Porque, se considerarmos a civilização humana, além de enviar sinais para a vida extraterrestre, também damos muitos motivos para sermos descobertos. Somos um planeta barulhento. Radares de aeródromos, radares para detecção de lixo espacial, todos esses objetos emitem sinais continuamente em todas as direções e podem ser detectados. Panov então aprofunda a teoria e questiona: segundo a teoria da floresta escura, de quem temos medo? Tememos aqueles que podem vir até nós e conquistar, ou seja, seres inteligentes que são capazes de realizar viagens interestelares. Segundo a escala de Kardashev, tal civilização deve ter pelo menos nível 2 de desenvolvimento. Isso significa que tal civilização utiliza a energia de todo o seu planeta, assim como a energia da estrela ao redor da qual orbita. Segundo ele, para explorar o espaço seria razoável e simples em termos de energia que tal civilização construísse um exército de discos voadores de cerca de 30 quilômetros de diâmetro para escanear o cosmos. Nossos radares conseguem detectar esse tipo de disco a milhares de anos-luz de distância. Assim, quanto mais desenvolvida for a civilização, mais difícil será para ela permanecer despercebida. E agora, vamos tentar responder à pergunta: por que, quando se fala em OVNIs, sempre se pressupõe a existência de inteligência extraterrestre? A descoberta de destroços tecnológicos de origem desconhecida pode ser considerado um objeto voador não identificado? Uma observação interessante pode ser feita. Especialistas já encontravam artefatos parecidos na era pré-espacial, quando não existia um anel estável de lixo ao redor da Terra. Nesse período, foram registradas várias quedas de meteoritos claramente de origem artificial, que não podem ser atribuídas ao lixo tecnológico acumulado pela nossa civilização. Afinal, naquela época, nenhuma atividade desse tipo era realizada na órbita da Terra. Como explicar esses casos? A ciência oficial ainda permanece em silêncio. Qual é a principal problemática na busca e interpretação de OVNIs? Ela se baseia no fato de não sabermos como são os objetos voadores não identificados. Por isso, frequentemente os confundimos com objetos e fenômenos de origem terrestre. Aliás, esse problema está ligado às buscas bem-sucedidas por inteligência extraterrestre. Nesse caso, ninguém consegue definir claramente as propriedades dos objetos que buscamos. E além disso, por que de repente decidimos que alguma civilização sonha em se revelar enviando sinais e naves espaciais, ou insiste em tentar se espalhar por novos territórios através de sua conquista? Provavelmente tiramos essas conclusões com base na sofrida história da civilização humana. Na verdade, a questão da detecção de OVNIs é muito mais profunda do que parece à primeira vista e levanta questões para a cosmologia. Se objetos voadores não identificados existem, é muito provável que eles possam pertencer a algum mundo inteligente. Disso, podemos concluir que o universo está cheio de vida, mas, novamente, por que achamos que essa vida é parecida com a nossa? A teoria da panspermia sugere que cometas transportam esporos de vida. Assim, é provável que todos os biomas sejam compostos pelos mesmos nucleotídeos à base de carbono como conhecemos. O desenvolvimento desses mundos pode seguir outro rumo, mas geralmente manterá características semelhantes. Daí vem nossas buscas por OVNIs, como evidência da existência de vida inteligente no universo, que teria mais ou menos os mesmos objetivos: observar ativamente, monitorar o espaço, enviando suas naves para todos os cantos do cosmos conforme suas capacidades técnicas, conquistar novos territórios e assim por diante. No entanto, não está claro porque até agora há relativamente poucas evidências do aparecimento de OVNIs perto do nosso planeta. Se deixarmos de lado as teorias de que os serviços secretos escondem cuidadosamente artefatos do público, a situação nesse sentido é bastante deprimente. No entanto, precedentes ainda existem. Por exemplo, nos Estados Unidos, de 2004 a 2021, foram registrados 144 casos de algum tipo de manifestação de OVNIs, que até agora não podem ser explicados de forma racional. No Pentágono, até foi criado um grupo para estudar esses fenômenos. Em junho de 2021, os serviços de inteligência dos Estados Unidos
divulgaram um relatório analisando relatos de OVNIs feitos por militares americanos. O relatório apontou que a inteligência não identificou os objetos, e a hipótese de serem OVNIs é considerada possível. Os dados sobre a detecção de OVNIs no mundo vêm sendo sistematizados desde meados do século XX, mas a ufologia ainda não foi elevada ao status de ciência. Por isso, a maioria das pesquisas é realizada praticamente de forma voluntária. Além disso, as pessoas muitas vezes confundem OVNIs com quimiluminescência de emissões industriais na atmosfera, auroras polares, voos de sondas meteorológicas, nuvens de formas incomuns, lançamentos de foguetes e até mesmo a lua cheia. O que acontecerá se realmente recebermos um sinal de uma civilização extraterrestre ou detectarmos um objeto voador não identificado que prove claramente que ela existe? Isso não significaria o colapso do mundo que conhecemos? Ao saber que não estamos sozinhos no universo, as pessoas deixarão de cuidar da Terra de vez, pensando que sempre seria possível fugir para outro planeta. Como se diz, a pátria é onde se vive bem. Porém, agora, é mais importante focarmos no aspecto técnico da questão. Se uma civilização extraterrestre for parecida com a nossa, suas mensagens conterão informações introdutórias sobre leis físicas, cultura, história e outros aspectos da existência da sociedade. É esse tipo de informação sobre si mesma que a Terra já enviou ao espaço em diferentes anos. Então, recebemos informações dos nossos vizinhos distantes, o que fazer a seguir? As mensagens são decifradas, o que pode levar anos ou até décadas, interpretadas e, idealmente, incorporadas ao campo cultural, uma espécie de internet cósmica. Essa formação global inevitavelmente surgirá com o tempo, desde que sinais sejam recebidos de diferentes civilizações do universo. Então, as informações úteis podem ser sistematizadas em forma de uma enciclopédia virtual, ampliando a compreensão sobre o macrocosmo e seus habitantes. Imagine uma Wikipédia cósmica. Isso lhe parece ingênuo ou irreal? Onde está a verdade, só a história poderá mostrar. Aliás, receber múltiplos sinais de civilizações avançadas, semelhantes à nossa e baseadas em princípios comuns, seria uma prova incontestável da teoria da panspermia, ou seja, do fato de que a vida no universo se espalha por meio de esporos. E por último, vale a pena responder a um sinal vindo do espaço para a Terra? Claro que não, porque isso é absolutamente inútil, considerando as enormes distâncias cósmicas e a imperfeição dos nossos métodos de transmissão. Vivemos em uma época em que a ciência está no limite de suas capacidades, e muito em breve, os métodos empíricos podem chegar a um impasse devido à falta de conhecimento ou à imperfeição da base técnica para realizar experimentos. Lembre-se de que os cientistas preferem considerar coisas que são reprodutíveis, que podem ser verificadas e testadas. Assim, a descoberta de OVNIs ou sinais de civilizações avançadas impulsionaria as ciências terrestres, e a internet cósmica com informações sobre a diversidade dos mundos seria um valioso tesouro de conhecimento. Vale a pena encerrar o Projeto 7 e descartar as oportunidades de estudar artefatos que tenham ao menos a menor relação com objetos voadores não identificados? Isso é, no mínimo, tolice. Ao recusar o que ainda não explica, a humanidade lembra cegos desamparados diante de uma parede intransponível. Você concorda com essa afirmação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, envie o vídeo para os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso.